Olá, Marlos. Mais uma vez aqui no canal Transgressão. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa eleição de Milei e sobre as expectativas a respeito do governo dele. Mas antes, vamos dar uma olhadinha neste vídeo. Ahí está. Ahí está. Pará. No, pará. Cuidado. No, cuidado. Pará, acá, pará. Ahí Pará. Bueno, basta. Pará. Ahí está. No, listo. Pará. Gastar. ¡Viva la libertad, carajo! Un aplauso grande para Javier, el general Ancap. Marlos, Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. Para muitas pessoas, foi uma grande surpresa. Para outros, nem tanto. Eu confesso a você que esperava uma virada a favor do candidato do Partido Peronista, apesar dos números apontarem a possibilidade da vitória do Milei, muito embora uma vitória apertada. Ele acabou tendo algo como 11% de vantagem. Como é que você viu, Marlos? Qual é a sua primeira impressão dessa eleição na Argentina, da chegada de Javier Milei ao poder? Qual é a sua primeira impressão a respeito disso? Olha, meu amigo Carlos Magno, eu vejo da seguinte maneira. Os argentinos estavam numa situação difícil para votar. Num candidato da situação de um governo que infelizmente não conseguiu debelar a inflação, não conseguiu resolver os problemas econômicos da Argentina. O que de fato jogou contra, né, o candidato da situação, a atual situação econômica argentina. Do outro lado, literalmente, uma pessoa demente ou mentirosa, que é o caso do Milei. Agora, eu vejo da seguinte maneira, qualquer candidato seria melhor que o Milei. Qualquer candidato seria melhor que o Milei. É algo muito parecido com o que eu vejo que aconteceu nas eleições brasileiras. Qualquer candidato seria melhor que o Bolsonaro. E o que eu vejo que aconteceu na Argentina foi algo muito parecido. E, infelizmente, eu vejo que os argentinos não aprenderam nada com as nossas eleições em 2018. Não aprenderam nada, ou pelo menos a maior parte deles não aprendeu nada com o que aconteceu no Brasil, com esse discurso fanfarrão, com mentiras, com bravatas, com ações que chamam a atenção, porque o que a gente vê no Milei não é um político, é uma pessoa midiática, é uma pessoa que é uma ameaça, ele empolga as pessoas, ele envolve, me parece assim que ele faz até uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas, leva as pessoas a uma catarse, né, da forma como ele fala, da forma como ele se expõe, da forma como ele fala palavrões, da forma como ele se mexe, como ele se agita. E o que é pior, ele não tem propostas. O que ele tem são mentiras. E a gente vê, algumas já estão vindo à tona. Ele mesmo falou que ia romper com o Mercosul, que não se interessava em fazer comércio com o Brasil. E essa semana nós vimos ali ele já manifestando interesse em manter relações econômicas e comerciais com o Brasil, já mandou carta convidando o presidente Lula para comemorar a sua eleição. Mas, infelizmente, ou felizmente, é assim que a democracia funciona. As pessoas escolhem, têm total liberdade para escolher quem elas querem no poder. O único problema que eu vejo, meu amigo, e até jogo a bola para você, é que, às vezes, nós fazemos uso da democracia, da liberdade, para escolher quem vai exercer o poder. O problema é que, às vezes, nós escolhemos alguém que tem claras intenções de tirar a nossa liberdade de escolha, de romper com a democracia, de colocar em risco a democracia. E eu vejo que com o Milei na Argentina não é algo muito diferente do que aconteceu no Brasil com o governo Bolsonaro. Uma clara tentativa de ruptura com a democracia.
E essa clara tentativa de ruptura com a democracia, no caso do Milei, se manifesta nas bravatas dele, no discurso dele anticomunista, no discurso dele contra o socialismo, no discurso dele contra a corrupção, no discurso dele contra o autoritarismo, em favor da liberdade total e absoluta do capitalismo. Nós já vimos isso acontecer antes. E todos que chegaram ao poder com esse discurso se mostraram o quê? Déspotas, mentirosos, e levaram seus países a uma decadência moral, econômica e colocaram em risco a democracia. Não sei se você concorda comigo. Professor, meu amigo, professor Marlos, eu concordo, sim. Mas assim, eu gostaria talvez eu fosse menos fático, talvez, na eleição do Milei. Eu diria que, em primeiro lugar, como você já comentou, a eleição do Milei é uma manifestação da democracia. A democracia ela é obrigada, né, a conviver com esse tipo de coisa. O povo tem o direito, o povo escolhe, ele tem o direito de escolher os candidatos que julga que serão os melhores para governarem o destino da nação. E a eleição deve ser respeitada, diferentemente do que aconteceu no nosso país, e que, inclusive, se prenunciou na Argentina, não é? Aqui no Brasil foi muito vivo, né? Em que o candidato derrotado, ele simplesmente ele não aceita o resultado. Eu penso que a gente precisa aceitar o resultado da vitória de Javier Milei, ainda que a gente não concorde, né, com digamos, as propostas, as ideias que esse sujeito tem. Esse é o primeiro aspecto. Eu gostaria de ressaltar a necessidade da gente respeitar a democracia. Eu acho também que há algumas coisas que a gente pode falar com muita convicção sobre Javier Milei, mesmo ele não tendo iniciado o governo. Independentemente das ideias dele, que nós podemos voltar a falar sobre isso, mas me parece que um camarada que confessa publicamente, que se aconselha com o espírito de cachorros mortos, né? Eu, sinceramente, eu considero esse cara eu já disse aqui num outro vídeo do nosso canal, que eu acho que o Milei ele tem uma patologia grave e ele devia estar no manicômio, na verdade. E não é meramente por falar a respeito de conversar com espírito de cachorro. É que, na verdade, Marlos, ele podia, por exemplo, falar com o espírito de Einstein. Ele podia falar com o espírito de Marx, ele podia falar com o espírito de grandes personalidades que contribuíram de alguma coisa, de alguma forma, né, para o desenvolvimento da humanidade. Mas, sinceramente, se aconselhar com o espírito de um cachorro, realmente é um negócio meio fora do comum, né? Eu gostaria muito de ouvir os argentinos que votaram no Milei explicar como é que a gente pode confiar num sujeito que se aconselha com o espírito de um cão. Porque, veja, a gente não precisa ser aqui, a questão não é denigrir a imagem dos animais, mas veja, o cão, desde que ele existe, ele continua fazendo a mesma coisa que sempre fez. O cachorro, ele come, caga e levanta a perna para urinar. Fora isso, o cachorro não faz mais nada. O que mais me assusta, meu amigo, é ver que os argentinos, sabendo disso, ainda votaram nele. Pois é, mas como você aí, falou, sei lá, como você disse, não ele podia sei. ter votado, podia ter falado com Marx, com Adam Smith, com Hayek, com tanta gente. Não, ele vai falar com o cachorro, né? Falar com um cão, cara. E encontrou pessoas para votarem nele, apesar disso tudo. Sim. É assustador isso. Mas isso tem talvez tenha aí um recado que a população argentina hoje, mas talvez a brasileira ontem, quando votou no Bolsonaro também, queira dar, que é a seguinte: olha, a política tradicional está falida. E para mostrar a falência da política tradicional,
eu acho que os argentinos escolheram votar nesta figura excêntrica, bizarra, que é Javier Milei. Enfim, é uma opinião inicial, mas eu gostaria também, Marlos, aproveitando a sua fala, inclusive, de pensar um pouco até que ponto Javier Milei se aproxima de Jair Bolsonaro. Houve muita discussão sobre isso, Milei é o Bolsonaro argentino e tal. Olha, eu acho que existem muitos pontos de convergência, Marlos. Não sei se você vai concordar comigo, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que o Milei, na campanha dele, ele chamava atenção para a Argentina do século XIX. Ele dizia que a Argentina, no século XIX, foi um país muito desenvolvido e precisava voltar para lá. Ou seja, o Milei ele alimentava um saudosismo com uma época em que a Argentina, na verdade, não foi desenvolvida e que a Argentina era um país subordinado, dependente, atrasado economicamente, era um país agrícola. E isso aí tem uma conexão muito grande com a perspectiva de Bolsonaro. A única diferença é que o Bolsonaro ele era menos agressivo, né? Porque o Bolsonaro voltava à década de 60 e 70. Bolsonaro ele disse na sua campanha que um dos intentos dele, quando era candidato, depois de eleito, era exatamente fazer o Brasil recuar 50 anos. Nós estávamos em 2018, né, ia dar lá na década de 70. O que era a década de 70? Era a década da ditadura no Brasil. Era a década da supressão da liberdade do povo brasileiro. Era a década da metralhadora, era a década da espingarda, era a década do fuzil, era a década do endividamento brasileiro sem discussão pública. Então, Bolsonaro remetia o povo brasileiro que se alinhava com ele a uma época que, na verdade, era um imaginário, uma coisa maluca, que só tinha na cabeça do Bolsonaro. Um Brasil atrasado, um Brasil pobre. A única coisa que tinha era menos violência. E por que tinha menos violência? Não era porque o Brasil fosse o país mais desenvolvido, mais próspero, é porque matavam as pessoas, os marginais, eles eram assassinados no Brasil, inclusive por milicianos, que naquela época não eram chamados dessa maneira, eram os esquadrões da morte daquela época. Então eles eliminavam os miseráveis e dava essa impressão de que havia segurança no Brasil. E o Milei, da mesma forma, ele convidou o povo argentino a viajar para o século XIX, um século em que a Argentina era um país agrícola, atrasado. É verdade que servia ao mercado europeu, especialmente ao mercado inglês, então arrecadava ali, mas aquilo era a Argentina da elite, era a Argentina dos aristocratas, era a Argentina dos grandes fazendeiros. Não era a Argentina do povo que podia ter acesso à educação, do povo que podia ter liberdade de se manifestar, de participar da vida pública. A Argentina do século XIX era um troço da pior espécie que tinha. E eu enxergo nessas duas posturas, a de Bolsonaro remetendo a sua referência de Brasil a meados do século XX, década de 60, 70, e Milei, contrariamente, foi mais longe, né? O Milei ele é mais agressivo, né? Ele foi lá no século XIX buscar o período de auge da Argentina e ele dizia que gostaria de fazer com que a Argentina revivesse essa época de grande prosperidade que, na verdade, não existiu. Mas, evidentemente, existe, eu não sei se você gostaria de ressaltar, mas existe muitas outras semelhanças entre Milei e Bolsonaro. Não, eu prefiro continuar na tua linha, Carlos Magno, porque você falou uma coisa interessante. É curioso como esses déspotas de direita gostam de se me remeter a um passado que nunca existiu. Eles constroem um imaginário mentiroso, falso, como você colocou. A Argentina era um país atrasado. Quem é que vivia bem na Argentina no século XIX? Eram as elites. Não era o povo.
O povo nunca teve acesso a nada. Quando você pega o Brasil na época da ditadura, que o Bolsonaro tanto se remetia, não, era melhor na época da ditadura, Bolsonaro deixou claro a opinião dele a respeito da ditadura. Bolsonaro defendeu abertamente a tortura. Bolsonaro defendeu que os militares deviam ter matado mais de 30 mil opositores ao regime. Bolsonaro admira torturadores, como é o caso do Brilhante Ustra, milicianos. E se você pega, até você comentou a questão do crime, se a gente puxar um pouquinho pela memória, a gente vai ver que o crime organizado no Brasil, ele surge na época da ditadura. Ele nasce na ditadura e vai ganhando força ao longo do final da ditadura e ao longo do período democrático brasileiro, da atual fase democrática. Mas o crime organizado nasce na época da ditadura. As favelas no Rio de Janeiro e em São Paulo crescem exponencialmente durante o período da ditadura militar. É óbvio, nós não podemos atribuir a pobreza à causa da criminalidade. Não é porque a pessoa é pobre e mora numa favela que é criminoso, mas que a pobreza é um fator que incrementa e favorece o desenvolvimento da criminalidade, do crime organizado, isso é inegável. Qualquer estudo sociológico vai demonstrar isso. A pobreza, a falta de oportunidades, a fome, a miséria, a falta de acesso a bens sociais como saúde e educação são um chamariz para o crime. São um chamariz para o crime organizado. E o crime organizado, infelizmente, se desenvolveu exatamente se aproveitando dessas condições que foram criadas, construídas durante o período da ditadura militar. Então, tanto Milei quanto Bolsonaro se remetem a um passado que nunca existiu. Não da forma como eles colocam. Porque esse passado do qual eles falam é uma mentira. É um passado, na verdade, de violência, de autoritarismo, de exclusão social, de privilégios. E, infelizmente, as pessoas, por falta de memória histórica, acabam assimilando esse discurso, acabam se deixando envolver por esse discurso. Colocam uma viseira na frente dos seus olhos e esquecem de buscar os parâmetros da história para ver se isso tudo era verdade ou não. Até porque se fossem atrás, iriam descobrir que não passam de mentiras, de bravatas, e que essas figuras como Milei, Bolsonaro, Trump, não passam de falastrões, de atores, de agiotas políticos, de agiotas morais, de agiotas sociais, e que, infelizmente, estão aí ainda hoje e se beneficiam da democracia. E o que é pior, são um risco para a própria democracia. É verdade, Marlos. E só lembrando aqui, já que nós estamos tentando aqui apontar algumas semelhanças, né, entre Milei e Bolsonaro, vale lembrar também que os dois se apresentavam, Marlos, como outsiders. Combatentes da corrupção. E o Milei disse, por exemplo, que ele disse muita coisa, né? Mas uma das coisas que ele dizia era que para mudar a realidade política na Argentina e tal, era preciso ser um outsider, né? E essa era a grande vantagem dele, é que ele não fazia parte desse sistema. Veja, o Milei, ele até tem uma vida política e pública pobre, comparando com o Bolsonaro. Quer dizer, é pobre no sentido de que o Milei ele tem um envolvimento com a política mais recente, né? Mais curta. Bolsonaro tem uma convivência com a política, teve uma convivência com a política antes de ser presidente da República, ele teve uma convivência de cerca de 30 anos, o que os faz um pouquinho diferente nesse aspecto. Mas toda a trajetória política de Bolsonaro, até chegar à presidência da República, era de um político absolutamente medíocre. O Milei, ele também era medíocre, só que ele tinha uma experiência de vida muito pequena na política. Mas, o Marlos, eu gostaria também de falar brevemente aqui uma palavrinha sobre a expectativa, né, sobre o que virá desse governo Milei, né? Na verdade, eu penso que não dá para a gente ser muito preciso, porque muita coisa que foi
prometida pelo Milei já foi abandonada. Por exemplo, a questão da dolarização da economia, ele disse que isso vai acontecer, mas que vai ser uma coisa lenta, né? Evidentemente, porque para dolarizar, primeiro ele precisa ter os dólares para estarem disponíveis na economia argentina para que as pessoas tenham acesso a esses dólares. Enfim, elas vão receber salário em dólares e elas vão pagar os seus impostos em dólares, enfim, é preciso ter dólares na economia. A Argentina acaba de fazer, não faz muito tempo, fez um acordo com o Fundo Monetário Internacional exatamente porque não tinha dólar para pagar o que deve, quanto mais para circular internamente dentro do país, né? Então ele já abandonou, assim, ou pelo menos ele já anunciou que a ideia da dolarização, que era uma das ideias principais que ele tinha, vai ficar aí para o futuro, né? Você também comentou, por exemplo, que depois de ter agredido o presidente brasileiro, né, num ato estúpido, que demonstra mais uma vez que, do ponto de vista intelectual, ele é muito fraco, o Milei, né? Ele é muito fraco. Ele é economista formado. Mas a proposta de dolarização mostra que, do ponto de vista intelectual, ou seja, da formação acadêmica, ele é muito ruim. Porque hoje ele está abandonando a ideia que ele ontem dizia que era a ideia de ressuscitar a Argentina e colocá-la nos rumos do desenvolvimento. Agora, politicamente também ele já demonstrou que é muito fraco, né? Ao dizer que ia abandonar o Mercosul, que não ia comercializar com o Brasil, que não ia nem sequer conversar com o presidente Lula, chamou o Lula, inclusive, de ladrão, e recentemente enviou uma carta ao presidente Lula, convidando o presidente Lula para comemorar a eleição dele em 10 de dezembro. Então é muito difícil a gente analisar o Milei pelo que ele disse, porque ele já disse. Então, nesse propósito de pensar numa expectativa do que pode ser o governo Milei, eu colocaria a seguinte pergunta: quem é este homem, né? E assim como o Bolsonaro, mais uma vez, existe uma convergência em muitos aspectos, a gente está falando, Milei, ele é um representante da Argentina tradicional. Ele é um representante das elites argentinas. A prova maior disso é que ele tem como referência a Argentina do final do século XIX, que era uma Argentina aristocrática. Então é este o homem que o povo argentino elegeu e colocou para comandar o país. E dessa perspectiva, deixando um pouco de lado todas aquelas declarações midiáticas, não é? Aquelas promessas fantásticas que já estão quase todas elas abandonadas, o que tem pela frente, na verdade, é um Milei que vai continuar levando a Argentina, ou conduzindo a Argentina, pelo caminho do subdesenvolvimento, do atraso. E se ele tentar avançar com as reformas que propôs, ele pode, inclusive, produzir ali uma convulsão social no país. É isso que, na minha opinião, a gente tem aí em termos de perspectiva com o governo de Javier Milei. Só para finalizar, mas eu vejo o seguinte: o Bolsonaro ainda pegou um país economicamente relativamente estável. O Milei está herdando um país economicamente com sérios problemas. Bolsonaro não melhorou os problemas do Brasil, não melhorou a situação brasileira, não trouxe melhorias, muito pelo contrário, piorou a situação brasileira, tanto do ponto de vista político, como econômico, como social, etc. Mas Bolsonaro pegou um país com uma balança, né, com reservas cambiais, né, com uma economia em desenvolvimento, coisa que o Milei não pegou. Eu, pessoalmente, vejo que o governo do Milei tem todos os ingredientes para ser um desastre. Mais ainda do que foi o governo Bolsonaro no Brasil.